Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito importante em que vão se dar os trabalhos para atenuar a dor, para atenuar o estado deplorável de certos suicidas, certos espíritos que cometeram suicídio, acolhidos na colônia Maria de Nazaré, que não tinham condições, com os tratamentos possíveis, reverter o quadro, tal o estado em que se encontrava. Precisavam de um choque anímico, ou seja, de um momento de uma ligação muito profunda com o médium, para que nesse choque anímico pudessem ali ter a oportunidade de sair daquele quadro tão doloroso. Sair não, evidentemente que não é sair, mas começar um processo, que levaria a um processo de melhoria. Então nós estamos justamente vendo como se dá a ligação, a conexão. Vimos que a instituição espírita, no caso que estamos vendo uma delas, a equipe preparada, os encarnados presentes, a equipe espiritual dessa instituição, ligados por sua vez àqueles espíritos de muita condição na colônia Maria de Nazaré, que se reuniram, e deles partiam as vibrações para que tudo desse certo. Ao mesmo tempo deles partia para o alto, e que entendemos que chega a Deus, porque tudo chega a Deus, por isso que podemos afirmar que tudo vem de Deus. Entendamos, é muito interessante, mas é como se fosse uma escala, Então, este vibrando por aquele vibrando, aquele num padrão vibratório vibra, outro acima e vai, tudo se sucede dessa forma. Por isso que tudo vem de Deus, Então eles trabalhavam em nome de Jesus, que quando se trabalha em nome de Jesus, a conexão é com Deus, não que sejam evidentemente, porque Deus nem é uma individualidade, mas no entanto muitas crenças entendem, que seria o mesmo. Nós espíritas sabemos que não, que Jesus foi um espírito criado por Deus, Mas não vem ao caso. O que queremos trazer agora é justamente essa beleza. E nós paramos, porque mesmo dentro dessa dor tão grande, por que dizemos beleza? Porque é uma dor tão grande, mas a misericórdia é tão infinita que há beleza, porque é a manifestação de amor que parte inicialmente de Deus. E paramos no ponto em que, em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei entre elas. Mateus, que nos traz esse ensinamento de Jesus. Como sói acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo que se desenrolaria. Iniciada, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda do presidente terreno, quer dizer, o presidente é o que dirige, ali os trabalhos. Então, iniciou-se por ele a leitura do Evangelho. E a explanação foi feita, como o Camilo narra,
formosa e fecunda. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez, enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros o divino convite para a redenção. Pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões da sua moral impoluta. Então, para os encarnados era um momento especial, no sentido de que as palavras jorravam de uma forma muito profunda, alcançando os corações, não é? Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito, muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que já agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daqueles que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças aos efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam. Então, é importante que nós entendamos que conforme o orador ia falando, e quando se fala, evidentemente, a nossa mente vai criando o quadro, né? Vamos vendo ali o quadro conforme vamos falando, vendo mentalmente. Então, isso já é um alimento, recolhendo as vibrações de todos os circunstantes, com o auxílio, aqui não sei se ele vai citar, do que nós chamamos de arquitetos do plano espiritual, que vão pegando essas imagens, vão pegando essa matéria que é emanada pelos circunstantes, formam-se quadros. Então, por exemplo, quando se fala no Monte das Oliveiras, com Jesus explanando o Sermão da Montanha, conforme vamos falando, vamos pensando naquele momento, como aquilo se deu. Vamos vendo aquela turba de pessoas que estavam ali, naquele momento, ao pé do Monte das Bem-aventuranças. E assim, tudo vai se plasmando, porque estes arquitetos, digamos, esses espíritos encarregados, que nós já vimos quais eram, foi-nos dito que havia essa equipe preparada para a formação dos quadros, né? Então tudo vai se dando, e evidentemente que os espíritos estavam vendo, porque aquilo fica para eles de forma materializada, palpável, visível, muito clara. Então eles estavam se beneficiando
de tudo isso. E cabe a nós encarnados, que em grande maioria não alcançamos essa possibilidade, mas a partir do momento que sabemos que assim se dá, podemos, na concentração, na certeza, na confiança, vislumbrar esse trabalho abençoado, nos momentos em que também nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus, para alcançar a tantos corações. E é importante que salientemos que, como vivemos tempos tão difíceis, em que um número significativo tem cometido suicídio, e vibrações muito difíceis daqueles que não cometem ou não virão a cometer ou lutam para não cometer, mas que trazem aquelas vibrações muito difíceis do desencanto, do desespero, da falta de condição de perceber que as coisas podem melhorar e acalmar esse desespero tão profundo. Tudo isso tem feito com que o número de espíritos suicidas que se manifestam nas sessões tem sido muito intenso, né? Porque há de se acalmar essas dores. A nossa humanidade, a nossa sociedade há de buscar o recurso em Deus, para acalmar esse vazio e evitar esse número alarmante de suicídios, porque nós sabemos que não sabemos o que chega aos nossos ouvidos ali, em termos de estatísticas até, é muito inferior do que realmente acontece. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque estamos nos afastando de Deus. Essa vida moderna, em que vamos tentando suprir com pequenas alegrias, falsas ilusões, essa forma de entender materialista da vida, desencantado com as formas utópicas de algumas crenças, leva muitos a um materialismo, a um desencanto, a um afastamento de Deus. E isso leva a essas ideias, porque é muito difícil viver sem fé. Então vamos. A palavra vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluidomagnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais, conjugadas dos tutelares reunidos no templo, com as dos demais cooperadores em ação produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas, onde as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc., etc. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornando-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Então, isso é um grande aprendizado, um grande entendimento. Mas também vamos parar um pouco para refletir. As bênçãos do que estava sendo emanada, com o que estava sendo dito nos ensinamentos de Jesus, produziram esse quadro abençoado.
Da mesma forma, o pensamento é criador, tanto para o bem quanto para o mal. Atentemos para quantas coisas difíceis nós podemos estar alimentando com os nossos pensamentos infelizes, equivocados, não é? De nossas arquibancadas, rodeadas de lanceiros, quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução da sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos, tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com os olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam, lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos. Tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Não nos esqueçamos que o dirigente da casa preparou-se para esse momento. Por isso, ele consegue conectar-se com o alto. E muito provavelmente era alguém que trazia uma vida adequada ao trabalho que tinha abraçado, porque essa instituição foi escolhida a dedo, digamos assim, por aquela equipe que veio buscar os locais que teriam condições para desenvolver esse trabalho. E entre o que ele lia, né, vamos aqui, foi colocado por Camilo, né, algumas dessas passagens. Vinde a mim, vós todos que sofreis, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados
os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Entendamos que esse bem-aventurados vós que sois pobres, não é o pobres do bolso, né? Não é. Evidentemente que não é. Não precisamos fazer um grande exercício para entendermos que aqui, até estudamos em outros momentos, né? Quando estudamos mais detalhadamente os ensinamentos de Jesus, aqui, esse pobres de espírito é aquele que não tem o orgulho, não tem o egoísmo, então é uma pobreza na falta, né, desses sentimentos nocivos que impedem a caminhada do espírito, né? Então, pobres aqui é no sentido de humildes, verdadeiramente humildes. Continuando, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Então, evidentemente, que os que passam por dores mais aflitivas é um grande recurso para conseguir se voltar a Deus. Porque quando a vida nos sorri muito, e nos períodos em que não passamos por provações mais difíceis, porque a prova chega para todas as situações, para todos os níveis sociais, mas nos períodos um pouco mais tranquilos, digamos assim, aquele que tem mais facilidades, é muito mais provável que ele se afasta de Deus com mais facilidade do que aquele que luta a cada dia. Que também corre um grande risco. É muito bem esclarecido na doutrina que se o rico corre um grande risco porque ele pode se distrair, mas o pobre, o miserável, digamos, né? Não o pobre, porque o pobre que consegue ali o seu sustento, as suas coisas, ele pode tocar a vida com um grande crescimento, né? Mas aquele que sente falta mesmo de coisas, ele pode se revoltar. E a revolta o afasta das aquisições que a encarnação estariam lhe oferecendo. Mas continuemos. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola aos humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola.
né? Então nós vemos passagens aqui, continua, mais uma. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, nós temos passagens aqui de Jesus tirada do Novo Testamento e outras passagens encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que ele assina como o Espírito da Verdade. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas, frêmito de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé, que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente como entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas, do desânimo e da ímpia desgraça. Da ímpia descrença. Então, o que nós deduzimos? Esses sofredores suicidas que estavam em condições ali assistindo nas arquibancadas, sentiam a esperança brotar em seus corações. Então eram corações que não tinham esperança, porque não tinham desenvolvido a fé. Porque nós aprendemos que a esperança nasce da fé, né? A esperança nasce da fé. Então, sem fé, quem somos nós? Então, nós podemos deduzir que muito de tudo isso, aliás, sabemos, não é? Mas esses espíritos que estão nessa condição, eles podem estar deduzindo que esse caminho poderia ter sido outro, se eles não tivessem se afastado da fé. E às vezes, a busca da intelectualidade, do conhecimento que deve nos levar a Deus, para muitos, infelizmente, cegos e equivocados, acaba distanciando de Deus. Não é? Então reflitamos muito. Temos aqui um grande material com esses ensinamentos que tivemos de Jesus, com tudo isso que vimos acontecer
no coração desses sofredores que estavam ali assistindo aquela reunião espírita, aquela comunhão com o alto. É um momento sublime. Então, sempre que tivermos a oportunidade de estar assistindo esta comunhão com o alto, entremos e nos entreguemos com o maior respeito. Não façamos desses momentos um momento repetitivo em nossas vidas. Ele é sublime, ele é único e ele alcança o coração de todos aqueles que estão presentes, todos aqueles que vibram naquela faixa vibratória, naquele momento, todos aqueles aos quais são endereçados aquelas vibrações. É muito amplo. Portanto, entendamos o que seja uma reunião em nome de Deus e de Jesus. Reflitamos muito e que fiquemos em paz.